Irmãos queridos, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar o seu coração, a sua mente, a sua alma, a sua vida, a sua casa, nesta hora tão sublime, tão singular, que é o momento do culto em seu lar. Que o Espírito Santo de Deus possa, neste momento, completar toda a boa obra em vossas vidas, que precisamos, que eu preciso, que todos nós precisamos, para ter uma noite de paz, para ter um direcionamento, para ter as condições de viver bem e em paz. E assim nós vamos iniciar o nosso culto cantando, aliás, primeiro orando a Deus, buscando a sua presença em oração. E eu convido os irmãos, neste momento, onde vocês se encontram, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Deus eterno e Pai celestial, Deus, nós entramos em Tua santa presença, Senhor, em oração, para falar contigo, para trazer de dentro da nossa alma os nossos anseios, os nossos medos, incertezas, inseguranças, tudo aquilo, Pai, que muitas vezes tem nos tirado a paz. E pedimos que o Senhor, na sua infinita misericórdia e providência, que tem sempre usado para com seu povo, desde o início da história da Igreja cristã, ou do início da salvação, até hoje, e sei que será para sempre enquanto aqui vivemos, que o Senhor manifeste neste momento a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua salvação, o seu livramento, tudo, Pai, de que nós necessitamos para termos momentos bons, momentos de alegria, momentos de paz, de concentração, de sonhos, de projetos, de vida, Senhor, como seres humanos que somos. Também temos o desejo de ter paz na terra, de ter paz no lar, na família, no trabalho, na igreja, na nação. Oh Deus, venha ao nosso encontro com poder, misericórdia e paz, e vitórias para nós. Nós imploramos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Senhor nos visite, ó Pai. Visita, Senhor, a Tua igreja, tanto a igreja instituição como o nosso templo batista, mas também a igreja que somos, a igreja cristã, a igreja que está em nós, que somos esta igreja. Vem, visita, Senhor, a Tua igreja com a Tua graça, com Teu poder, com Teu amor, com a Tua misericórdia. Dá-nos libertação, dá-nos paz e alegria nesses momentos de crises que passamos em todos os segmentos de nossas vidas. Assim nós imploramos que a Sua presença seja conosco nesta noite, também nos dando a Tua inspiração, a Tua unção, nos dando a Tua palavra, para que possamos ministrar com sabedoria e verdade para todos quantos estão ouvindo a Tua palavra neste momento. Fica conosco, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão ligados, conectados aqui, Senhor, neste momento, na igreja, em seu lar, que é a família central de Praia Grande. Assim nós oramos, agradecidos, já pela Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. E que o Senhor aplique em nossos corações tudo aquilo que será feito nesta noite. O cântico que haveremos de cantar
os textos que estaremos apresentando e a palavra que estaremos trazendo nesta noite. Que Deus abençoe a mim e que Deus abençoe a cada um aí neste momento. E assim, amados, nós vamos cantar um hino. E este hino que vamos cantar é do nosso Inário Cantor Cristão, e ao mesmo tempo que é um hino, é também uma oração, uma súplica, pedindo que Deus, o nosso Pai Eterno, venha nos visitar neste momento. O cântico diz: vem, visita tua igreja. Amém, amados? Então, nós vamos cantar, a pastora vai começar aqui, é 580 do nosso Inário Cantor Cristão, tá? 580. A pastora começa, eu acompanho, porque também estamos sem o piano aqui conosco. Cantemos. Vem, visita tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficará aí sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, esta é a nossa oração cantada, né? Uma oração em música, né? Louvando a Deus e cantando também e orando também ao Senhor e buscando a gloriosa presença de Deus. É o que nós mais desejamos neste momento em que vivemos na nossa atual conjuntura. Muito bem. Nós vamos ler neste momento, queridos, um texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Esse texto é um texto de veras muito interessante, que faz sobre uma exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e também à santidade. Só que nós vamos ler esse texto já mais na frente, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 9 de Filipenses 2. Então, se fôssemos ler o texto completo, seria Filipenses 1, de 27 até o verso 18. Mas nós vamos ler só os versos de 9 a 11. E o texto diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus aplique esta leitura tão maravilhosa em nossos
corações. Esse texto, que é uma exortação do apóstolo Paulo para a sua igreja, a igreja em Filipos, ou para os filipenses, que também é para nós uma grande exortação à questão ou a questões sobre a perseverança, que nós devemos perseverar na nossa fé, no amor, na nossa caminhada, nos nossos sonhos, projetos, né? Essa perseverança nos dará algo bom no final desta caminhada. Esta perseverança vai fazer com que nós estejamos baseados em Deus, na palavra de Deus, da qual o apóstolo diz que todo joelho confessará a Jesus como o nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque Deus providenciou o seu Filho para vir a nós, nos trazer, além da palavra, esta mensagem de consolação, de conforto, diria, exortação quanto à perseverança, mas também falar que nessa caminhada perseverante que devemos ter, devemos também demonstrar de maneira prática o nosso amor fraternal, né? E também mostrar a nossa humildade, né? Ou seja, devemos ser humildes em tudo aquilo que vamos fazer, e também a questão da santidade do povo de Deus, no que diz respeito a esta caminhada perseverante. Então, é um texto pequeno que nos ensina muita coisa. E esse texto, querido, nos leva a meditar, eu diria, nesse tema: o divino poder no nome de Jesus. Também poderíamos pensar na salvação ou na restauração da nossa fé e da nossa esperança no nome de Jesus, porque esse foi o nome que Deus deu para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos calma, tivéssemos segurança na presença dele conosco no nosso dia a dia. E fazendo aqui uma conexão desse texto do apóstolo Paulo aos Filipenses com o texto de Isaías, do capítulo 7, capítulo 8, que vai falar, capítulo 7, que vai falar sobre a providência de Deus para o povo do passado, né? O povo dos dias do profeta Isaías, que foi um momento muito difícil de cativeiro, de exploração, de angústia para aqueles que foram desterrados, né? Que perderam as suas terras, que foram levados para outros lugares distantes, que foram separados famílias, né? Separaram mulher de marido, mães de filhos, filhos de pais, amigos de amigos, e que tiveram que reconstruir ali uma nova sociedade, e que havia muita tristeza, muita desilusão e angústia. E é nesse momento que Deus fala para o profeta que um menino nos nasceu, né? Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Aí vem aquela palavra bonita, que o nome dele será Deus Forte, Pai da Eternidade, maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, são dois textos tremendamente maravilhosos que nós vamos ministrar sobre ele nesta noite. Então, vejamos que no caso do Antigo Testamento, Isaías, veja que Isaías, através do seu ministério profético, traz para o seu povo uma mensagem consoladora e fortalecedora
para um momento de desconfiança e medo. Momento muito parecido com o nosso hoje. Ninguém confia em nada, ninguém confia em ninguém confia em político, em promessas. Nós estamos aqui às portas de uma eleição, né, aqui do segundo turno. Paira sobre a mente, os corações, uma dúvida: quem nós votaremos, quem será o melhor? É em cima disto que a palavra de Deus traz para nós também uma palavra confortadora, uma palavra para que tenhamos uma visão não apenas do homem, mas uma visão de Deus. É o que nós precisamos. É neste contexto em que o profeta Isaías revela a providência de Deus para a sua nação, dizendo que Deus enviaria seu Filho para operar uma grande libertação. Isso quer dizer que esta libertação da qual o profeta fala, talvez o profeta, como homem, e vendo ali a situação social, cultural, política do seu povo, quem sabe ele pensasse também numa libertação política. Quem sabe ele pensava também numa libertação de um exército poderoso que botasse por terra os corruptos, os inimigos da nação, aqueles que sugam o povo, que explora o povo, e restabelecesse a paz. Mas quando Deus deu a mensagem para o profeta, talvez, quem sabe o profeta soubesse também disso, talvez não, que o povo precisava naquele momento era de uma libertação maior e mais profunda, uma libertação interior que o povo precisava naquele momento. Foi o que Jesus veio e pregou isto. E quando perguntaram a Jesus: tu és o rei dos judeus, né? Ele diz: na verdade eu sou, mas o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Então, queridos, assim o nome de seu filho Jesus vem com uma mensagem poderosa, do qual Isaías prega ali para o seu povo, uma mensagem poderosa. O nome de Jesus em Isaías revelam o quanto Deus fará por nós. Baseado no texto que nós mencionamos aqui, de Isaías capítulo 7, veja que Emanuel, não é isso que ele fala? Emanuel, que significa Deus conosco. O que Isaías está falando para o povo? Olha, meu povo, Deus está conosco. Então, o Emanuel que Deus enviaria seria a presença de Deus conosco. É por isso que ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Isto é o primeiro ponto para nós refletirmos nesta noite, que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Em meio à profecia de Isaías, o Espírito anuncia uma esperança futura. Tá? Não era, por assim dizer, para aquele momento. Mas, queridos, não importa o que houver, né? Os fiéis de Deus, o que houver a cada um desse povo de Deus, e não precisavam ter medo, não importa nada do que poderia acontecer, nada do que viria
ou do que estavam presenciando. O que nós queremos, que o profeta também queria que o povo entendesse, é que nós somos fiéis de Deus e que eles lá não precisavam ter medo, porque Emanuel é Deus conosco. Isaías 8:10 diz também. Essa seria aqui a proteção de todos os que nele confiassem. Então, o Deus conosco, Emanuel, é a proteção para todos nós que confiamos em Deus. Então, podemos dizer, de acordo com Mateus capítulo 1, verso 23, Emanuel é a garantia permanente do povo de Deus no decurso de sua história, que seja no passado, no presente ou no futuro. Emanuel é a garantia permanente do povo de Deus para nós hoje, na nossa história, no nosso momento. Ele é o Emanuel, é o Deus presente conosco. Veja que Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. De acordo com a versão, vai dizer Maravilhoso Conselheiro. Eu gosto muito da versão que diz Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele tanto é o início da paz em nossas vidas, mas é o Rei, é aquele que impera a paz em nós. Isso é algo tremendamente que nos leva a refletir sobre o nosso segundo ponto, dentro do contexto de Isaías. Maravilhoso agora é o maravilhoso conselheiro. Então, por que maravilhoso? Esses sinais, diz Marcos 16, os versos 17 a 18, que estes sinais maravilhosos do maravilhoso conselheiro em nós seguirão aos que creem. E diz Marcos, aliás, Jesus através de Marcos: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este é o maravilhoso conselheiro. E os sinais dele em nós são maravilhosos. Ou o sinal maravilhoso da presença de Deus em nós. Aqui, neste momento, do Senhor Jesus Cristo em nós. Então vejamos que também nós encontramos, que o próprio Messias, de acordo com o profeta Isaías, o próprio Messias em si seria uma maravilha sobrenatural, uma maravilha além daquela que conhecemos. Aqui a palavra hebraica para maravilha, ou para a palavra maravilhosa, maravilhoso, fala da pele, coisa boa que está presente, que nós podemos presenciar, a qual é usada exclusivamente a respeito de Deus e nunca a respeito de seres humanos ou de obras humanas, mas de coisas sobrenaturais. Ou seja, quando falamos de poderes, quando falamos da graça de Deus operando em nosso meio,
operando em nós e operando também através de nós, através daqueles que confiam, que, vamos dizer assim, incorporaram em sua vida o Espírito Santo, que buscaram esse Espírito, que aceitaram, que receberam, que deu crédito em sua vida e que passam também a serem movidos por Ele. Veja que o Messias demonstraria o seu caráter através das suas obras e milagres, tanto naquele momento da sua manifestação, ali no início da igreja plantada por ele, mas que os seus seguidores fariam também as mesmas coisas, operariam maravilhosamente na vida do povo, como hoje também compete a nós, homens e mulheres de Deus, profetas e profetisas, sacerdotes e sacerdotisas, ministros e ministras de Deus, operando com a palavra de fé, com a palavra de comunhão, uma palavra de cura, uma palavra poderosa que nós precisamos ter neste momento, como o profeta tinha, recebeu e pregou para o povo. Que sejamos também mensageiros de Deus, profetas e profetisas de Deus em meio à angústia do povo, em que o povo passa. Nós não queremos trazer aqui, queridos, uma palavra de medo, de desconfiança. Basta a imprensa e a política, que faz isso muito bem, que tem feito um trabalho maravilhoso em meter medo no povo, em aprisionar o povo, dividir o povo e trazer uma carga satânica, enferma, de enfermidade, uma carga terrível sobre a vida do povo. E compete a nós trazer uma palavra de autoestima, uma palavra de fé, de confiança, que coronavírus existe, mas ele vai para o inferno com todos aqueles que adoram a besta e que apregoam a besta, e que traz esses sinais e prega no povo para extorquir a boa fé do povo e roubar. Nós não podemos nos submeter, irmãos, a este jugo. Nós precisamos estar diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Tiago e Pedro: submetei, pois, sob a potente mão de Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O nosso terceiro ponto, está dentro do texto de Isaías, é o conselheiro. Maravilhoso, falamos, o conselheiro. O salmista, no Salmo 119, o verso 24, ele diz assim: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Olha, irmãos, o salmista fala aqui da ação de Deus, do poder de Deus, das maravilhas que Deus operava em meio do seu povo através de seus profetas. Então, o salmista diz exatamente isso, que esses testemunhos trazidos pelo povo de Deus, pelos homens de Deus, é o meu prazer e são os meus conselheiros. Quantas mensagens boas poderemos profetizar, pregar, ensinar para o povo, não nos ajuntar com a mídia e a política e falar: não, fique em casa, tranque em casa, tampa a boca, fecha a boca. Irmãos, é claro que nós devemos nos cuidar. Nós não podemos de maneira nenhuma de nos neutralizar ou deixar que eles nos neutralizem e fiquemos em casa padecendo fome, necessidade, angústia e a separação dos nossos irmãos
a perda, a quebra da comunhão. Isso tem enfraquecido a igreja, o povo de Deus. E isso é projeto satânico, comunista, socialista. E nós precisamos estar, olha, de olhos abertos. Não diga amém para tudo. Não balance a cabecinha para tudo. Busque orientação em Deus. Ore a Deus. E fique desconfiados. Porque esse mundo não vai te dar nada de bom para você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o salmista, no Salmo 119, verso 24, diz: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O Messias, propriamente dito aqui pelo profeta, seria a personificação da perfeita sabedoria e teria a palavra de salvação e vida eterna. É isto que o profeta trazia para o povo da sua época, para o povo dos dias de Jesus, com a própria encarnação da palavra, que era Jesus pregando e mostrando e ensinando, e que é para nós também hoje. Este é o conselheiro para nós, é o momento. Como conselheiro, ele revelaria o plano perfeito da salvação que nós precisamos. A salvação, aqui eu diria, tanto no contexto social, político, financeiro, emocional e outros segmentos, mas também o espiritual. Nós precisamos, irmãos, tanto da libertação social política, mas sobretudo da libertação espiritual, porque logo mais nós iremos partir e não queremos ir para o mundo que essa gente está pregando, o mundo de divisão, de pornografia, de ideologia de gêneros e outras coisas mais. Nós precisamos de algo muito maior e mais profundo. Quarto, Deus forte, Deus poderoso. Diz a palavra de Judas, o servo do Senhor, não Judas Iscariotes, mas o apóstolo Judas, lá juntinho do Apocalipse, o verso 24 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha que texto maravilhoso para nós. O que a palavra de Deus traz para nós neste momento. Tá? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, este vai apresentar-nos irrepreensivelmente com alegria perante a sua glória. O que nós também precisamos fazer de nos apresentarmos irrepreensíveis, né? Sem máculas, sem margens de erros, perante a glória do Deus Todo-Poderoso. Veja que no Messias toda a plenitude da deidade existiria em forma corpórea, como no caso, eu diria que a manifestação de Jesus, a manifestação da glória de Deus, né? A palavra se fez carne, né? O Espírito ali recebeu um corpo físico para se identificar conosco, para nos colocar de igual, para que pudéssemos entender a mensagem do poder de Deus em corpo humano. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus, como homem, foi servo, e como servo foi obediente, humilde, até a morte e morte de cruz. E que por isso Deus o exaltou soberanamente
e deu-lhe um nome que está sobre todo nome, nome qual que todo joelho se dobrará perante esse nome, e confessará que Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, para a glória de Deus Pai. Mas ainda, na mensagem do profeta Isaías, temos o segundo ponto. Pai, mas que Pai? Pai da eternidade. Diz o Salmo 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não somente viria a fim de revelar o Pai Celestial, mas também Jesus. Ele mesmo agiria eternamente em favor do seu povo como um pai compassivo. Um pai compassivo, que ama, que guarda e que supre as necessidades de seus filhos, conforme Salmo 103, o verso 3. Então nós temos aqui em Jesus um Pai supridor, que devemos nos recorrer a Ele, para que as portas dos céus se abram sobre nós, né? Para que Deus abra o seu bom tesouro, e desse bom tesouro venham as suas preciosas bênçãos, as suas joias preciosas, as suas economias, a sua cura, a sua libertação sobre nós. Então, precisamos de fazer como Jesus nos ensinou: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Por último, fala o profeta Isaías, o príncipe da paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, fazendo aqui lembrar a palavra de Deus pregada pelos profetas, de que, sendo nós justificados, teremos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos, podemos entender, tanto em Romanos 5:1 como em Romanos 8:2, que o reino do Messias traria a paz com Deus, a humanidade, mediante a libertação do pecado e da morte. Então nós vamos ter essa paz com Deus mediante duas coisas: a libertação do pecado e da morte. Então o pecado é aquele que vai nos aprisionar, nos fazer escravo. Um escravo que sua mão não se soltará mais, porque você vai à morte. Então diz ali que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, veja aqui que no meio da minha mão, das mãos aqui, forma um coraçãozinho. Eu vi isso agora aqui, um coração, tá? O amor de Jesus é que vai nos libertar da morte, porque a morte física já bateu o martelo, todos nós morreremos. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Deus, em seu grande amor, vai nos resgatar, nos libertar, para que não morramos também espiritualmente, mas que tenhamos a vida eterna. Uma vida
incomparavelmente melhor do que aquela que o nosso presidente Bolsonaro gostaria de nos dar, que o povo tivesse em seu coração, em sua vida, que o povo pregasse Deus, pátria e família, que infelizmente não está acontecendo, porque a grande maioria é ímpia, e o remanescente do povo de Deus está dividido também. Criaram até agora um cristianismo da esquerda. Inclusive meus parentes lá na Bahia, alguns deles me mandam mensagem que agora é um cristão da esquerda, adorando a besta do PT, né? Então, queridos, cuidado, porque muitos serão levados, tá? Muitos, até os escolhidos, cairão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, para que não venhamos a perder de vista o que Deus preparou para nós lá no passado, 700 anos antes da chegada de Jesus. É o Deus que se preocupou com o povo do passado, o povo dos dias de Jesus. É o Deus que se preocupa conosco e com as nossas gerações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e te dê paz. Que o divino conselheiro esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Oremos. Deus e Pai Celestial, Deus, nós abrimos o nosso coração neste momento, para que Tu tenhas liberdade de entrar em nós. Que o Teu Santo Espírito venha e entre em nós, e que transforme a nossa vida, que plante a paz em nosso coração, em nossa mente, para que sejamos mensageiros da paz, que sejamos vitoriosos, que sejamos perseverantes na nossa caminhada, para que não percamos de vista a visão celestial, os céus, o Senhor Jesus, a salvação, a vida eterna. Que o Senhor renove a nossa fé, a nossa esperança, e que nos dê a vitória em tudo e em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assim, amados, chegamos ao final do nosso culto. Queremos agradecer a sua presença conosco. Compartilhe a nossa ministração, a nossa mensagem. Compartilhe também lá no nossa mensagem, na nossa página no YouTube. Vai digitar lá no YouTube Pastor Reinan, aparece no retratinho, clica em cima, vai abrir o nosso canal e ali você se inscreve no nosso canal, dá um like, aciona o sininho e compartilhe. Leve a palavra de Deus a tantos quantos nós necessitamos ou necessitam de ouvir a palavra, tá bom? Sempre aqui no Facebook, às 20 horas, temos a nossa mensagem no culto em seu lar, e domingo agora, às 7h30 da noite, 19h30, teremos o culto presencial e às 20 horas o culto em seu lar através do Facebook. Não esqueça, irmãos, finalzinho do mês, início do mês, necessitamos de recursos financeiros para pagamentos de nossas contas como igreja, encargos sociais, é salário, é água, é luz, é muita coisa, e nós contamos com seu amor e a sua fidelidade. Olha, tem diminuído muito esses recursos, muitos irmãos não têm entregue, e nós temos orado a Deus para que o Espírito Santo toque em seu coração e abra o seu coração para o reino de Deus. E não esqueça também dos mantimentos para a formação da cesta básica. Que Deus te abençoe, tá? Aqui fica o meu aperto de mão, o meu beijo e o meu abraço bem apertado e carinhoso para você. E a pastora transmitirá a sua saudação. Boa noite a todos vocês. Um beijo e durmam na paz do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Fala comigo, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor
levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? E graças a Deus.